Deus é bom, amém? Vocês podem assentar-se, por gentileza. Essa é a nossa casa. Esse é o melhor lugar onde eu e você poderíamos estar, amém? Aleluia. Todos receberam uma folhinha aí? Amém, né? Essa folhinha ela surgiu de uma aula no departamento infantil. Lembra que eu falo que eu aprendo muito com eles? Que Deus me ensina muito? E que não tem lugar melhor de treinamento para minha vida. Eu estou falando minha, tá? Do que aquele lugar. Eu não sei vocês, mas ali existe algo muito especial. Eu estou sendo treinada por pessoas extraordinárias. E um dia eu vou receber da vida delas. Aliás, eu já recebo, tá? Porque eu considero a vida de cada um deles, amém? E você está com essa folhinha aí, você vai amassar ela, amém? Pode amassar muito bem essa folhinha. E quando eu compartilhei isso lá no Conectadas, porque eu falei assim, Senhor, eu estava lá na salinha e estava tendo um diálogo entre duas crianças e uma estava lembrando o que a outra tinha feito. Né? Não, porque você fez isso. Aí eu parei, né, a aulinha, eu falei assim, mas isso já passou. Você não havia perdoado a amiguinha? O amiguinho? Sim. Já havia perdoado. Então tá tudo bem, tá tudo resolvido. A gente não precisa ficar lembrando. Tá tudo bem, tá tudo certo. E aí eu pedi para eles amassarem a folhinha, né? E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração. E ele falou algo para mim. Eles estão fazendo algo que eles não conhecem na sua plenitude. Sobre perdoar. E aí eu até falei para eles, não, porque o Senhor, Ele perdoa tanto vocês que Ele esquece, Ele lança no mar mais profundo esquecimento. Então nós não precisamos estar lembrando. E aí foi quando o Senhor começou a falar comigo. E aí enquanto eu amassava o papel, aquilo começou a borbulhar dentro do meu coração. E eu fiquei assim, sério? Você está falando comigo no momento da aula? E aí ele falou assim, vocês que já são maduros, conhecem essa palavra, vocês fazem com entendimento o que você está dizendo para eles esquecerem, que eu fiz. E eu fiquei ruminando aquilo e dando a aula, e eles conversaram, e a gente continuou, e o Senhor continuou compartilhando ao meu coração. E por que eu estou compartilhando isso com você? Porque eu sei que, assim como eu, muitas coisas ou muitas áreas nas nossas vidas que nós já vencemos, que nós já avançamos, que nós já tivemos palavras suficientes para não estarmos mais nesse lugar, nós nos pegamos voltando para aquele mesmo lugar. E ele falou assim para mim, você lembra quando o Douglas ministrou? E ele falou sobre prisão. Eu falei assim, sim. Ele falou assim, tem muitos dos meus filhos que são livres e permanecem em uma prisão. E aí foi ficando mais, né? Ao meu coração, eu falei assim. E aí eu pedi para o Senhor, eu falei assim, você precisa me dar um versículo? Porque eu não estou compreendendo ainda o que o Senhor quer dizer. Eu entendi que nós precisamos liberar o perdão. Eu entendi que algo é lançado e eu não preciso mais lembrar. Que as crianças, no seu entendimento, eles fizeram algo, eu estava ali ensinando eles. Mas o que o Senhor quer nos ensinar? E aí o Senhor me levou para o livro de João, capítulo 8. Aleluia. Versículo 31, que diz o seguinte. Sabe, antes de eu ler aqui esse versículo, estava acontecendo um momento em que Jesus ele estava falando com o povo. E sabe, o povo tinha como pai Abraão. A referência de pai era Abraão. A referência que eles tinham sobre paternidade, sobre Deus, era Abraão. E Jesus estava ali se manifestando e manifestando o Deus único e verdadeiro. E aí, nesse momento, ele fala algo. E foi algo que saltou ao meu coração quando o Senhor falou esse versículo, embora nós já tenhamos lido ele muitas vezes. Amém? E ele falou para as pessoas. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Quando eu vi essa parte do que haviam crido nele, ou seja, quer dizer que existia uma parte que não havia crido. Existia uma parte que não estava crendo, ainda que ele estivesse falando a verdade. Amém? E aí ele falava, se vós
permanecerdes na minha palavra, sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí o Senhor falou assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, cada um de nós que chegamos para o Evangelho, ou até mesmo estivemos em um lar onde nós fomos criados como cristãos, nós passamos por várias circunstâncias. E por que eu pedi para você amassar essa folha? Porque eu e você, nós chegamos para o Evangelho quebradinho. Ou alguns completamente quebrados, com cacos espalhados para tudo quanto é lugar. E eu gostaria que você abrisse essa folha agora. E eu sei que por mais que nós tentemos ajeitar essa folha e arrumar, e se você pegar um ferro e passar ela, acredite porque eu já fiz isso, tá? Eu gostava muito de desenhar na minha infância e eu gostava de fazer algumas estripulias. E por mais que nós ajeitemos esse papel, ele não vai ficar desamassado. Ele vai ter marcas aqui. E eu não sei você, mas eu tive muitas marcas ruins na minha vida. E quando o Douglas estava falando sobre prisão, o Senhor continuou falando comigo exatamente sobre prisão. Porque nós fomos libertos. Se nós cremos que Jesus entrou na minha e na sua vida, nós somos livres. E ele fala, se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. Eu e você, eu acredito que todos que estão aqui hoje já receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? E eu não sei se você entregou para Ele todas as áreas da sua vida. Eu não sei se você entregou uma parte da sua vida. Eu não sei se tem um quartinho secreto que o Senhor não pode entrar. Se existe uma parte do seu caráter que o Senhor não pode entrar. Se existe uma área que você não quer que o Senhor toque, nem fale, e não quer que Ele, em nenhum momento, possa te ver. Porque talvez aquele lugar você se sente num lugar de vergonha. E quando você chegou até Ele, você estava todo amassado. E Ele entrou na minha vida e na sua vida. E essa folha, ela começou a ser organizada. Só que existe uma plenitude de ela ficar assim. E ela só consegue chegar a esse nível se Ele for, de fato, o nosso libertador. Ai, você está dizendo que eu não tenho Jesus na minha vida? Não é isso. Mas o Senhor falou sobre áreas em que nós ainda não temos entregado de fato a Ele. Os nossos corações e as nossas vidas. E como filhos, nós precisamos viver na liberdade que Ele alcançou para mim e para você. E Ele deu Jesus para que nós pudéssemos compreender que Ele entregou o melhor dele para mim e para você. Que Ele não nos achou pouca coisa. Ele nos achou extremamente preciosos, ao ponto de entregar o seu melhor por mim e por você. Aleluia. E sabe, tem áreas que eu e você, às vezes disfarçamos que está tudo bem. E eu vou falar algo aqui, não fica chateado comigo. Não estou falando que você não tem que procurar pessoas. Nós tivemos um culto extraordinário. Mas nós não podemos depender das pessoas. Porque a nossa cura não vem das pessoas. Deus pode usar pessoas? Pode. Mas existem áreas na nossa vida que ela precisa ter o Senhor como nosso Senhor. Porque nós podemos ir no médico, nós podemos passar por psicólogos, nós podemos passar por N lugares. Se Jesus não entrar, se nós não deixarmos Ele de fato ser o Senhor nessa área, nós vamos permanecer no mesmo lugar, amassado. E eu falei assim, Senhor, eu sei que eu não sou perfeita e tem áreas em mim que eu preciso entregar para o Senhor. Talvez sejam áreas que seja o seu Isaac.
Você abre mão de qualquer coisa, mas disso daqui você não abre. Eu sempre falo que não existe ninguém que pode cuidar da Yarim melhor do que Deus. E eu vou falar uma coisa, é muito difícil eu ficar com resistência ou medo com relação de que vai acontecer alguma coisa com a Yarim. Eu sou eu sou muito tranquila. Porque desde antes de eu um dia gerar uma criança, eu tinha a imagem de que aquele que me deu, ele ia me dar as estratégias para cuidar, ele ia me dar o suporte, ele ia me dar sabedoria. E que eu não poderia tratar aquilo como tão meu, que eu não poderia confiar no Senhor. Mas ainda assim, para nós como mãe, ou como os pais, os nossos filhos são alguém importante para nós. E sabe, quando eu vi aquelas duas crianças ali conversando, eles estavam inocentemente, gente. Mas nós não fazemos mais isso inocentemente. Nós não fazemos mais inocentes. E uma coisa que o Senhor falou assim, vocês já andaram o suficiente para vocês ainda estar nesse lugar. Sabe, nós temos sido esticados. E domingo eu me alegrei tanto, mas tanto no Senhor. Porque eu via aquele dia de domingo em muitas orações minhas. Porque nós estamos sendo esticados na área que nós tínhamos mais dificuldades. Numa das. E essa palavra, ela se refere à honra e à liberdade. Sabe quando aquele povo não reconhecia Jesus como a expressão de Deus, eles estavam desonrando a Deus? Quem aqui fala assim, se tratar bem o meu filho, está me tratando? Tem gente que possa até não gostar de você, mas se você trata bem e gosta do meu filho... Quando as pessoas desonravam a Jesus e não consideravam, elas estavam desonrando a Deus. E o Senhor falou assim, quando vocês não honram a minha palavra, vocês me desonram. Quando vocês não fazem o que eu disse para vocês fazerem, vocês me desonram. E eu vou abrir um parêntese que eu falei, eu vou me expor de novo, amém? Quando o pastor Felipe e a Michela viajaram, antes dele viajar, saltou algo no meu coração. E eu procurei uma pessoa e depois eu acabei esquecendo. E eles foram e estavam lá. E eu vou falar a mesma coisa que eu falei no Conectadas. Quantos sabem que quando alguém faz uma viagem, precisa-se de financeiro? Até onde eu sei, você precisa comprar passagem. Mulher costuma se organizar com algumas coisas. Que tem filhos também. Ou seja, precisa de recurso, correto? Quantos sabem também que a conferência era paga? Ela não foi de graça. Pois é. E aí o Senhor falou assim para mim, você não teve a coragem de semear R$2? Você não teve a coragem de semear na vida deles R$2? Em outras palavras, você tinha. E por que você não fez? Quando eu disser para você fazer algo, não interessa se ninguém não fizer e não interessa o valor, faça. E como nós vimos aqui no domingo, não se trata de valor. Se trata de honra. Se trata de obediência. Se trata de fidelidade. Porque Deus não pode contar comigo para algumas coisas e para outras não. Estou muito ocupado. As minhas finanças, você não pode. Você não tem 25 centavos. Não se trata do valor. Se trata de honra. E quando ele falou isso comigo, ele falou sobre exatamente isso, sobre fidelidade, sobre honra e sobre entender quem nós somos nele. E aí ele começou a falar comigo e ele disse que ser livre é ter poder de escolha entre fazer o que é correto e o que é errado e decidir ficar com a palavra de Deus. Eu não faço algo porque eu acho. Eu não faço algo porque aparenta ser certo. Se eu e você somos livres, nós somos livres para fazer escolhas.
E as nossas escolhas, se nós conhecemos o caráter do nosso Pai, é alinhada com a palavra. Aleluia! Deus é bom. Essa noite o Senhor vai nos tirar de um lugar e nos colocar em outro. Essa noite eu creio que nós vamos abrir áreas da nossa vida que até então nós não tínhamos ainda aberto para o Senhor. Não existe ninguém aqui, eu vou usar falar, amém? Depois você pode me corrigir se você está numa condição que você está num nível de perfeição, amém? Amém? Porque isso é com você e Deus. Se você está, amém, quem sou eu para dizer? Mas não existe ninguém aqui nesse lugar, e isso me inclui, que tenha andado tanto ao ponto de que você está no nível em que você não precisa ser ensinado nem corrigido por Deus. Porque o dia em que nós já soubermos o suficiente, nós já sejamos tão perfeitos, nós seremos arrebatados. Nós não vamos ficar aqui. Sabe, eu não sei como você age quando a sua esposa não está. Eu não sei como você age quando você está nas redes sociais. Eu não sei como você age quando você está sozinho. Eu não sei o que você diz para você ou para o seu espelho quando você está sozinho, mas o seu Pai sabe. O que você compartilha com pessoas no secreto, o que você fala com pessoas no secreto, o nosso Pai sabe o que nós fazemos. E aí ele voltou e ele falou, leia de novo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe que nós somos libertos em áreas que nós estivemos cativos, mas se nós voltarmos para aquele mesmo lugar, como o Senhor estava falando ao meu coração, muitas vezes eu já perdoei vocês e vocês voltam no mesmo lugar de condenação. E algumas vezes não é o diabo que está condenando vocês. Vocês acham que vocês não são merecedores. Vocês liberaram o perdão sobre alguém e você começa a se ressentir e sentir novamente a mesma dor, lembrando que aquela pessoa fez com você. Cadê a libertação, a liberdade que você alcançou em mim? Porque as crianças não conhecem e não têm a maturidade como vocês têm, mas ainda assim, eles têm um coração ensinável. E aí eu falei assim, uau. E eu falei assim, Senhor, então na minha vida deve ter muita coisa que eu preciso ainda deixar que o Senhor seja honrado. Porque todas as vezes que eu e você consideramos a palavra, nós estamos honrando a palavra. E sabe, existem pessoas que estão em uma cadeia e eles sabem o que é ser livre. Porque não se trata de espaço, se trata de ser. E quando eu e você entendemos quem nós somos em Cristo, nós entendemos que foi para a liberdade que Ele nos alcançou. E eu e você somos livres. E nós precisamos desfrutar disso. Tem muitas pessoas que vão chegar aqui nesse lugar e Deus deseja que eu e você já estejamos maduros para cuidar dessas pessoas. Sabe? E existe um lugar de honra em que eu e você precisamos entrar. Como o pastor Zenilton falou, nós precisamos honrar cada pessoa que está ao nosso lado. Cada pessoa que Deus colocar diante de nós. Mas Jesus, ele estava liderando um povo. Ele estava ensinando o povo e ele estava falando a respeito do pai dele. E eu não sei você, mas quando existe uma convocação para cada um de nós aqui como igreja, nós precisamos considerar essa convocação. Não se trata de dinheiro. E nunca vai ser somente, ainda que seja, para suprir algo nesse tempo. Porque o Senhor, Ele quer me esticar e te esticar para que nós possamos avançar no que diz respeito a finanças. Aleluia! Porque eu estive na rua levando marmita. E sabe, alguém que está ali naquele lugar, aparentemente ele não tem nada para oferecer. Aparentemente. E eu me lembro que o Senhor ministrou quando ele me deu um bolo, que era a única coisa que ele tinha para comer. E ele falou, eu quero dar algo para você. E eu falei assim, não vou receber. É a única coisa que ele tem para comer, fora a marmita que agora eu vou dar para ele. Aí o Senhor falou assim, não faça isso. Não retenha. Você lembra que não existe ninguém que não tenha nada que não possa estar dando?
não retém a semente dele. E ali naquele dia o Senhor me ensinou que não se tratava de que ele estava naquela condição. Se tratava da disposição do coração dele. E às vezes nós nos prendemos a altos valores para fazermos algo. E quando nós honramos ao Senhor, tratando bem o nosso cônjuge, cuidando dos nossos filhos, vindo para esse lugar com amor, vindo para esse lugar dar o nosso melhor, seja no louvor, seja limpando a igreja, seja servindo alguém, seja na cantina, seja no departamento infantil, em qualquer lugar onde você possa estar atuando. Porque deixa eu te falar, nós precisamos estar em algum lugar, fazendo alguma coisa para o Senhor. No mínimo, devolvendo para Ele aquilo que Ele já fez por nós. E ainda que nós façamos muita coisa, nunca vai pagar o que Ele já fez por mim e por você. E todos nós recebemos do Senhor muita coisa, não foi pouco. E eu não estou falando somente de Jesus. Deus nos deu pessoas extraordinárias que nos ajudaram a caminhar até aqui. Deus nos deu um lugar para congregar, que não é qualquer lugar. Deus deu para muitas pessoas aqui famílias. Deus fez pessoas solitárias habitar em família. Você sabe o que é isso? Eu sei o que é isso. Porque eu andei por muito tempo sem estar com a minha família biológica. E ao longo de toda a minha jornada, Deus levantou famílias. E se você não sabe o que é isso, eu sei o que é isso. O que é um solitário habitar em uma família. Aleluia! Eu sei o que é Deus me dar uma família para cuidar de mim. Eu sei o que é Deus prover coisas que naturalmente jamais poderia ser resolvido. Eu sei o que é ser curada. Então, a gente sabe que Ele pode. Mas melhor do que isso é saber que Ele já fez tudo isso, por mim e por você. E todas as vezes que nós consideramos a palavra, nós estamos honrando a Deus. E era isso que Jesus estava falando para o povo. Porque se eles não considerassem a Jesus, se eles não considerassem aquilo que ele estava falando, eles estavam desconsiderando a Deus. E o sacrifício que iria acontecer. E eu e você precisamos considerar que não importa aquele quarto e que tenha áreas que a gente não entregou ainda para o Senhor. Ele precisa entrar nesse lugar. Mas ele precisa que eu e você deixe ele entrar. Se é a soberba, se é a lascívia, se é a prostituição, se é o amor ao dinheiro, se é a culpa, se é a condenação, se é o vitimismo. Se é a área de infidelidade, seja qual for, em relacionamentos entre amigos, familiares ou cônjuge. E o Senhor falou assim: eu não morri para dar um jeitinho no amassadinho. Eu morri para que tudo fosse resolvido na sua vida. E só pode acontecer isso se eu e você deixarmos Ele fazer. Ele de fato ser quem Ele é na minha e na sua vida. Aleluia! E aí, eu quero lembrar a vocês o que diz respeito à honra, o significado de honra no hebraico, que é kabod, que expressa o peso e o valor, medir e dizer o valor e a importância de algo. Alguém que honra está medindo a importância das coisas espirituais e é alguém que valoriza isso. Quando eu e você valorizamos a palavra, nós estamos honrando ao Senhor. Quando eu e você consideramos o que Ele fez por nós, nós estamos honrando ao Senhor. Quando nós recebemos uma direção como igreja para semearmos na vida de alguém, eu não tenho que pensar. Eu tenho que dizer, estou aqui. A parte do dinheiro é o de menos. Porque Deus quer primeiro saber se Ele pode contar comigo e com você.
Porque essa ideia de que o Senhor pode contar conosco com tudo e com dinheiro não, tem alguma coisa errada. E nós fomos esticados no domingo porque nós precisamos mesmo romper com isso. Porque essa história de não ter 25 centavos não é real. Não é verdade. Você não está tão endividado que você não possa dar 25 centavos. Isso é mentira. Não é nem do diabo mais, é uma mentira nossa. Não é nem do diabo, é uma mentira nossa. Que nós damos como desculpa para não honrarmos a palavra. E por causa disso, nós deixamos que áreas da nossa vida sejam atrofiadas e continuem amassadas. E nós trazemos à memória, não aquilo que o Senhor já fez, mas nós trazemos à memória as coisas ruins que nós vivemos, que fizeram. Tal igreja, tal pastor, tal pessoa. E o Senhor falou assim, vocês já receberam palavras o suficiente para vocês andarem em um outro nível. E eu preciso enviar outras pessoas. E eu conto com vocês. E esse conto com vocês não é somente numa área. É para orarmos pelas pessoas. É para ensinarmos a palavra para as pessoas. É para sermos o canal do Senhor para as pessoas. É para sermos bons testemunhos desse lugar para as pessoas. É termos uma vida de fato em unidade, onde eu me importo com o que o outro esteja passando. Mas o outro também amadurecido, ele não vai viver uma vida de ser miserável ou se sentir coitadinho. Aquele que já chegou no nível de maturidade em que nós estamos hoje, e cada um de nós aqui já recebemos palavra suficiente para andarmos. E se alguém está deficiente em alguma área, esse é o corpo de Cristo. Você está no melhor lugar, onde nós somos ajustados, onde nós somos ensinados e somos fortalecidos. Aquilo que eu não sei, a Michela sabe, e eu me associo a ela, porque eu sei que ela tem aquilo que eu preciso. Não é dizer, porque a Michela tem isso, porque a Michela, Deus não deu isso para mim. Isso é ser corpo. É eu me associar a Rose, sabendo que ela já chegou no nível em que eu ainda não cheguei. Uau, eu quero me associar a Rose. O que ela faz? O que ela sabe? O que ela conhece da palavra? Não um lugar de vitimismo. Deus não faz para mim por causa da minha história, porque eu fui abandonada, porque eu fui isso, porque eu fui aquilo. Não existe. Filhos prediletos. Existem filhos obedientes que honram aos seus pais. Existem filhos obedientes que honram aos seus pais. Natural e filhos também que têm Deus como verdadeiramente pai. Que Ele é. Amém? E aí eu vou ler outro versículo para você que diz que lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E Ele fala, se você confessar, você será perdoado e eu vou te purificar. Essa história de que Deus conhece, Deus sabe, e eu não falo nada, eu não me exponho, eu não admito a minha fragilidade, eu não admito a área na qual eu sei que eu não coloquei Ele como meu Senhor, eu preciso ser honesto o suficiente com o Senhor e comigo mesma. Porque se eu não confessei, se eu não creio que Ele me perdoou, eu vou permanecer naquele mesmo lugar e não vou avançar. Mas nós acreditando ou não, nós já somos livres. Aquele povo crendo ou não que Jesus era o Deus que estava se manifestando para eles, eles acreditando ou não, Ele é. Eu e você acreditando ou não, nós fomos libertos. E qualquer prisão que nós queiramos voltar é uma escolha minha e sua, não uma escolha do Senhor. Aleluia! Deus é bom, amém? Quando entendemos sobre honra, Deus tem o nosso coração e as coisas importantes para Ele se tornam prioridade para nós. Deus falou, Raíba, quando você entende sobre honra, eu tenho seu coração.
E as coisas importantes para mim se tornam prioridades para você. Não é toda vez eu não tenho tempo, eu não posso, eu sou muito ocupada, agora não dá, agora não vai, eu não posso ofertar, eu não posso fazer, porque eu já ofertei mês passado, porque eu já fiz tal dia, nossa, eu já fiz isso, não preciso mais fazer. Então nós não precisamos mais receber, não é verdade? Se eu já fiz mês passado, eu já recebi o suficiente, eu não preciso mais receber. Amém? Eu não preciso mais comer. Eu já comi de manhã. Eu não preciso mais comer durante o dia todo. Eu não sei você, mas eu faço todas as refeições. Café, almoço, lanche da tarde, janta. E se eu ficar acordada até mais tarde, tem o lanche da noite. Meu marido dorme com fome, eu não durmo. Porque eu falo para ele, eu me recuso a ter fome, ter comida e não comer. A não ser com a exceção, né, pai, que a gente... Todo mundo aqui já sabe. Que se tem uma área, né, que eu falo, Senhor, I love you. Se você me vê num dia que eu não estou falando que eu estou com fome, das duas uma. Ou eu acabei de comer, ou eu estou em propósito. É as únicas horas que você vai me ver ser humano com. Então, se nós parássemos para analisar, se eu já ofertei mês passado, se eu já fiz mês passado, se eu já honrei a minha liderança mês passado, eu não preciso fazer mais isso. Então, também Jesus não precisa fazer mais nada por mim e por você. E realmente ele não precisa, porque ele já fez. Mas nós só romperemos áreas e avançaremos à medida em que nós fizermos algo completamente diferente do que nós temos feito. Eu só vou avançar nas minhas finanças, sim, exatamente assim, honrando ao Senhor. Eu não preciso nem falar sobre dízimo, porque eu não acredito que alguém aqui não dizime. Não acredito. Nós falamos aqui com muita liberdade. A gente não fica impondo nada sobre a vida de ninguém. Mas, meu querido, é o mínimo. É uma obediência. Dizimar. O que, Raibia? Tudo que é seu trabalho. Tudo é. Tudo é. Tudo é. Tudo é. E ofertar. Eu ofertei no domingo passado. Eu ofertei tal dia. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Separa se você... pega a visão. No mês, quantos dias tem? Quantos cultos tem no domingo? Quantos? No domingo, perdão, no mês. 8. Tá, você não quer dar R$100 todo culto, ok? Mas você vai chegar a esse nível, amém? 100, 200, 300, ofertas normais. Entendeu? Básico, basiquinho. Mas aí você pode fazer algo, você pode dar 10 centavos. Deixa eu te falar, isso vai aumentar a sua vida de uma forma sobrenatural. Agora, deixa eu te falar uma coisa, não faça somente por fazer. Entregue o seu coração naquilo que você está fazendo. Eu estou te dando um exemplo de um valor pequeno, ilusório, que não é o que você faz, amém? Você dá muito mais. Mas não entre nesse lugar aqui. E nenhuma outra igreja que você for, vá de mão vazia. Não faça isso. Amém? E nós seremos cada vez mais esticados. E como ele falou, é verdade. Deus dá a semente a quem? Deus dá a semente a quem? Deus dá a semente a quem? E aí nós honramos ao Senhor. Quando nós entendemos princípios da palavra. E ele falou assim, vocês vão andar livremente em lugares, na vida de vocês, e ajudar pessoas, quando vocês viverem na plenitude exatamente disso. Porque não é se você não está perfeito. Não se trata de você estar perfeito servindo ao Senhor. Se trata de você reconhecer as suas fragilidades, mas que em Cristo você pode vencer cada uma delas. Eu sou tímida, em Cristo eu rompo com isso. Eu não sei falar diante das pessoas. Em Cristo, eu posso falar.
Eu não usei a palavra, eu vou estudar mais porque a palavra, ela vai penetrar dentro do meu coração de uma tal forma que quando eu começar a falar o Espírito Santo que habita dentro de mim, ele vai usar a minha vida. Eu não sei como evangelizar, mas na hora que eu estiver diante de pessoa, eu vou começar a falar algo e o Espírito Santo, ele vai mover o meu coração e compartilhar coisas daquela pessoa. Eu não tenho o dinheiro que aquela pessoa precisa para pagar aquela conta, mas eu tenho R$ 2. É esse que eu vou dar. Eu não posso fazer um jantar que custe R$ 1.000 para alguém, mas eu posso fazer um jantar na minha casa. Da forma mais simples, mas mais excelente que eu puder para alguém. Eu não posso dar R$ 100 para uma pessoa, mas se eu tenho um cartão de alimentação, eu posso pegar aqueles R$ 100 daquele cartão e dizer assim, olha só, você pode comprar. Você entendeu que eu estou dando soluções para vocês? Ah, aleluia. E sabe, essa noite eu gostaria que você ficasse de pé, porque eu não vou me estender, amém? Aleluia. E eu vou repetir de novo. Se, pois, Jesus, se vós permanecerdes na minha palavra, em qual palavra? Na palavra de Deus. Sois os meus discípulos. Só é discípulo aquele que permanece, aquele que segue, aquele que cumpre os princípios. E aí ele fala, e conhecereis a verdade. Por quê? Porque eu leio a Bíblia. Por quê? Porque eu me exponho à palavra. Por quê? Porque eu sei que ela é a verdade. E essa verdade vai me libertar de áreas na qual outrora eu estava cativa. Amém? E aquelas áreas que estão amassadas, onde não há ferro, não há nada que eu faça para resolver, Cristo já resolveu. Eu só preciso aceitar isso.